E pessoal, bom dia. Hoje nós vamos estudar probabilidade da união de dois eventos, que é a matéria do PET 3 da semana 4 de vocês. Então, vamos começar aqui com alguns exemplos que estão lá que está lá, na verdade, é um exemplo só que eu peguei, um exemplo que está lá no PET 3 na semana 4 de vocês. Então, esse exercício que está lá no PET é o seguinte: uma urna contém bolinhas enumeradas de 1 a 30. Considere os seguintes eventos. Então nós temos três eventos aí, o evento E, F e G. Eu não vou ler eles agora não, já vou partir direto para os exercícios, depois se precisar a gente volta nos eventos. Então a probabilidade dessa bolinha estar com um número ímpar ou múltiplo de 4. Então olha, nós queremos aqui números ímpares ou múltiplos de 4. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte: quais são esses eventos que envolvem números ímpares e múltiplos de 4? Olha, múltiplo de 4 a gente está falando aqui do evento G. Número ímpar nós estamos falando aqui do evento E. Então para resolver a questão A, nós vamos ter que envolver esses dois eventos ao mesmo tempo. Mas como eu quero uma coisa ou outra, eu vou calcular primeiro a probabilidade de se tirar um número ímpar, vou calcular a probabilidade de se tirar um número múltiplo de 4, e depois eu vou somar essas possibilidades. Por quê? As probabilidades. Porque eu quero uma coisa ou outra. Para mim, tanto faz qual que eu vou tirar. Seja um número ímpar ou um múltiplo de 4, eu quero tirar um dos dois. Então, qualquer um com isso. Então, esse raciocínio a gente vai utilizar para poder resolver essa questão A do primeiro exemplo. Antes realmente de começar a resolver, nós temos que determinar os três eventos e também determinar o espaço amostral. Ou melhor, como são 30 números, a gente já sabe que no caso do meu espaço amostral, eu vou utilizar o número de elementos desse meu evento aqui, dessa minha probabilidade de acontecer. Então, o número de elementos do meu espaço amostral são números de 1 a 30, então nós temos 30 elementos possíveis. Então, só vou mesmo aqui determinar o número de elementos que a gente tem aqui. No caso do elemento de número ímpar, que é o evento E, vamos determinar então esse número de elementos do evento ímpar, né? Que caia número ímpar. No número de elementos do evento E é o seguinte: se eu tenho números de 1 a 30, que é meu todo, né? Que é meu espaço amostral, quantos desses números vão ser ímpares? Vai ser metade ímpar, metade par, concordam? Então, metade de 30, no caso, é 15. Então, nós temos aqui 15 elementos que são ímpares. E depois nós temos aqui também o seguinte: o número de elementos do nosso evento G, que eu quero agora múltiplos de 4, vão ser quais? Então, quantos desses elementos, né, de 1 a 30 do meu espaço amostral ali, são múltiplos de 4? Como que eu determino esse negócio múltiplo de 4? Vamos pensar na tabuada. Os resultados lá da nossa tabuada. Então, quais são os resultados que são múltiplos de 4 ali? São 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Então, nós temos um total de 7 elementos. Como eu estou listando somente a quantidade de elementos, eu não vou falar aqui quais são eles. Eu só estou listando a quantidade, a possibilidade o número de elementos que tem em cada evento e também o número de elementos que tem no espaço amostral. Então vamos lá, olha. Vamos calcular primeiro a nossa probabilidade da gente retirar um número ímpar, ou seja, a probabilidade do evento E acontecer. Nós temos aqui então um total de 15 sobre 30. Por quê? É o número de elementos que tem o nosso evento dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então é aquilo que eu estou querendo, que no caso é o evento E, são 15 possibilidades, dividido pelo total que eu tenho, que no caso é o nosso espaço amostral, que é 30. Dá para simplificar? Dá. Por enquanto eu não vou simplificar aqui, eu já explico o porquê para vocês. E ainda vamos também determinar no caso do nosso evento G. Então a probabilidade do evento G acontecer é qual? Então, para a gente determinar no caso dessa probabilidade do evento G, o que eu vou fazer também é seguir o mesmo raciocínio. Eu quero então o número de elementos do nosso evento G dividido pelo número de elementos de tudo aquilo que pode acontecer, que é o nosso espaço amostral. Ok, então eu tenho essas duas probabilidades. Eu não falei que eu quero uma coisa ou outra, para mim tanto faz. Então eu vou somar essas probabilidades. Então eu vou pegar lá a probabilidade E, que é 15 sobre 30,
e eu vou somar com a probabilidade G, que é 7 sobre 30. Então, agora aqui, olha, eu vou explicar realmente o motivo de eu não ter simplificado essas minhas frações. Porque aqui, como eu sei que lá na frente eu teria que somar, as minhas duas frações elas têm o mesmo denominador. Se ela tem o mesmo denominador, eu não preciso de tirar o mínimo múltiplo comum, porque elas têm o mesmo denominador. Então, eu vou só repetir o denominador e vou somar os meus dois numeradores. 15 mais 7, 22. Agora sim, dá para simplificar essa probabilidade, essa minha fração? Dá. Então, vamos simplificar isso aqui por quanto? Por 2. Então, aqui simplificando por 2, nós vamos chegar na fração 11/15 avos, que vai representar a probabilidade desse evento aqui em específico acontecer. Ou seja, de qual evento que eu estou falando? Do evento de a probabilidade dessa bolinha estar com um número ímpar ou múltiplo de 5. Então, eu estou fazendo esse tipo de cálculo para chegar nessa probabilidade. Christian, mas você não dividiu. Eu posso deixar a probabilidade em forma de fração? Pode, não tem problema. Eu poderia também determinar a chance disso aqui acontecer? Poderia. Então, o que eu tenho que fazer para determinar a chance nesse caso? Eu vou pegar o 11 e realmente dividir por 15. O valor que eu encontrei ainda eu vou multiplicar por 100. Então, esse valor dá algo aproximado, tá? Porque não vai ser um valor exato essa divisão, de 73,3%. Então, eu fiz a divisão e o resultado ali eu multipliquei por 100 ainda. Então, nós temos, então, como resultado do nosso da letra A, no caso, do nosso primeiro exemplo é essa. É a probabilidade de 11/15 avos ou de 73,3% de chance disso acontecer. E no caso da letra B, olha, a probabilidade dessa bolinha estar com um número ímpar ou múltiplo de 5. Então, vamos determinar aqui no caso da letra B. Eu vou até trocar a cor para deixar bem diferente mesmo o que a gente está fazendo. Mais uma vez, vamos só pegar aqui, olha, o número de elementos do nosso espaço amostral que nós temos, que é 30, né? Nós temos um total de 30 bolinhas, então 30 elementos. Nós também temos, se eu quero de novo, olha, número ímpar, nós também já calculamos aqui o nosso evento E, que é a probabilidade de acontecer, então, 15 vezes. Nós temos, probabilidade não, nós temos um total de 15 elementos no nosso evento E, né, que é a chance disso daí acontecer, de sair um número ímpar. E agora eu quero que saia um múltiplo de 5, que é o nosso evento F. Mas qual que são os valores do nosso evento F? Como que eu vou determinar isso? Olha, múltiplos de 5, de novo, de 1 a 30, quais são? Vamos pensar nas respostas lá da tabuada do 5. Então, nós temos 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Então, nós temos um total de 6 possibilidades aqui, 6 elementos. Mais uma vez, o que eu vou ter que fazer, então, como eu quero um ou outro, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar a probabilidade do evento E acontecer e somar a probabilidade do evento F acontecer. Então, vamos pegar aqui, ó, no caso da probabilidade do evento E, nós já calculamos, né, que vai chegar no resultado 15/30 avos. 15/30 avos. E nós temos a probabilidade do evento F acontecer, que é 6, né, que é o total de elementos que nós temos ali, 30 avos também. Só que nesse caso aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? No caso da probabilidade do evento E e da probabilidade do evento F, nós temos termos, tanto no evento E quanto no evento F, que são iguais. Como assim? Por exemplo, na probabilidade do evento F acontecer, né? No caso do evento F, vamos pensar de novo os elementos? Nós temos os valores 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Mas desses 6 números que eu listei para vocês, 3 deles são números ímpares, que são 5, 15 e 25. Concordam? Certo? Então, 3 desses valores são números ímpares. Mas nós não listamos todos os ímpares aqui no nosso evento E. Então, significa o quê? Que 3 desses nossos valores, nesses dois casos, eles também são o quê? Eles também são semelhantes, são iguais. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que desconsiderar a probabilidade de 3 desses elementos.
Então, se eu vou desconsiderar, eu vou subtrair. Em outras palavras, eu poderia também interpretar isso como a interseção. Lembra lá de união e interseção? A interseção do evento E com o evento F. Então, nós temos 3 elementos em comum, que são 5, 15 e 25. Então, para fazer isso aqui, deixa eu só passar esse exemplo um pouquinho mais para baixo. Nós teremos o seguinte, eu vou pegar então, vamos trocar de cor de novo? Vou colocar de verde aqui. Nós teremos a nossa probabilidade do evento E, que é 15 30avos, mais a probabilidade do evento F, que é 6 30avos. Só que agora eu tenho que desconsiderar os meus termos que estão semelhantes, que estão iguais nos dois eventos, que são aqueles 3 valores lá, só que aí a gente tem que considerar também nosso evento total, que são 30. Então, aqui não simplifiquei nada, porque, mais uma vez, os nossos denominadores são iguais nos 3 casos. Então, eu vou repetir o denominador e fazer todas as operações que estão no meu numerador. Então, olha, 15 mais 6, 21, menos 3, 18. Dá para simplificar? Dá para simplificar tudo isso aqui por 6. 18 dividido por 6 dá 3. 30 dividido por 6 dá 5. Se eu for transformar, então, isso aqui tudo também em uma porcentagem, lembrando que eu poderia deixar no resultado 3/5, mas transformando aqui em porcentagem, aqui nós vamos chegar ao valor de 60%, tá? Que não vai ser algo aproximado, porque o nosso cálculo aqui vai dar certinho. Faz a divisão aí para quem quiser, olha. 3 dividido por 5 dá 0,6, 0,6 vezes 100, a gente consegue chegar na probabilidade de um total de 60% de chances disso aqui tudo acontecer. Então, esse daqui foi a resolução do exemplo 1. Agora aqui no exemplo 2. No exemplo 2, nós temos essa questão aqui, olha. Numa pesquisa de opinião pública, foram entrevistadas 240 pessoas e verificou-se que 130 pessoas praticam futebol, 80 praticam natação e 60 praticam os 2 esportes. Escolhida uma pessoa entrevistada ao acaso, qual a probabilidade de que ela pratique futebol, pratique natação, pratique futebol ou natação, pratique futebol e natação e ainda não pratique nenhum esporte? Lá no primeiro ano eu bati muito na tecla com vocês da questão dos conjuntos, lembram? Então esse daqui é um exercício que nós vamos resolver também por conjuntos. Christian, não lembro nada de conjuntos, nem tenho ideia do que você está falando. Então vamos relembrar rapidinho aqui, olha. Conjuntos, diagrama de Venn de uma forma mais precisa. Então aqui nós temos que criar 2 conjuntos, sendo um deles para futebol e um deles para natação. Vou colocar aqui, olha, futebol de verde por causa da grama, né? Muito criativo eu. E nossa natação de azul por causa da água. Tô falando que eu sou muito criativo, gente. Então aqui nós temos, olha, futebol e natação. Vou colocar só identificando aqui os nossos termos. Olha, futebol e natação. Então, futebol é o nosso conjunto verde e natação é o nosso conjunto azul. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Deixa eu ver se colocar aqui, acho que isso, pega meu rosto ali ainda. Então aqui, o que a gente vai fazer é realmente colocar os nossos valores do nosso probleminha ali de cima. Então, eu sempre, lembrando mais uma vez, eu sempre começo preenchendo o meu diagrama de Venn pela interseção dos meus 2 termos. No caso, a minha interseção é aqui, ó. É esse meio aqui. Então, é justamente ali que eu vou preencher. Então, quantas dessas pessoas praticam futebol e natação? Nós já temos aqui, olha, 60 praticam os 2 esportes. Então, aqui no meio eu vou colocar os 60. Eu sei que 80 praticam natação. Eu vou colocar 80 aqui então? Não. Por quê? Eu já coloquei 60 aqui no meio. Lembra que a gente vai ter que fazer aquele processo todo de ficar desconsiderando aqueles valores? Ou seja, subtraindo aqueles valores? Então, 80 menos 60 que dá 20. Então, reparem que o seguinte, em todo o meu conjunto de natação, todo aquele meu conjunto azul, eu coloquei quantas pessoas ali dentro já? 60 e 20. 60 mais 20 dá 80. Não foram 80 pessoas aqui, olha. Perdi o mouse aqui, gente, pera aí.
Então aqui a gente já tem 80 pessoas que praticam natação. Ok. E ainda nós temos um total de 130 pessoas que praticam futebol. Mais uma vez, eu vou colocar os 130 aqui? Não. Porque eu já coloquei 60 aqui no meio. Olha, dentro do futebol, que é o meu círculo verde, eu já coloquei 60. Então sobram 70 pessoas. Porque se eu pegar só o futebol, só o meu círculo verde, 70 mais 60 já dá um total de 130 pessoas. Mas aqui nós temos a informação de que, ao todo, então o nosso conjunto U, que é o nosso conjunto universo, que tem todos os nossos valores de dentro do meu diagrama, nós temos um total de 240 pessoas. Só que vamos somar rapidinho tudo que eu já coloquei ali dentro do meu conjunto. Olha, eu tenho 70 que joga futebol, 60 que joga futebol e natação, 20 que jogam só natação. Então, somando, olha, 70 mais 60 mais 20 dá 150. Mas eu não falei que ao todo lá nós temos 240? Mas olha aqui, a própria letra E do meu exercício já dá uma dica, olha, não praticam nenhum esporte. Então, esse restante de 90 pessoas não pratica nenhum esporte. Mas como que você sabe que esse valor é 90? Porque, olha, vamos somar de novo que está dentro dos conjuntos de futebol e natação. 70 mais 60 mais 20 dá um total de 150. 150 para 240, faltam então 90 pessoas. E essas 90 pessoas não praticam nem futebol, nem natação. Ou seja, ela não pratica nenhum desses dois esportes citados aí. Feito isso, vamos então responder as nossas perguntas ali, olha. Deixa eu ver aqui, aqui ainda dá para pegar um pouquinho, aqui. Ficar atento só nessa questão para não atrapalhar a visão de vocês aqui no nosso diagrama. A letra A, então aqui, é que pratica futebol. Então, o que pratica futebol é todos os valores que estão no nosso círculo verde, que são quantos? Olha, 70 mais 60 dá um total de 130, não é? 130 é o que pratica futebol. Vou dividir isso aqui, eu estou resolvendo já de uma forma mais direta, pessoal. Mas aqui dividido pelo nosso total, que é o nosso conjunto universo, que é um total de 240. Fazendo então a nossa divisão, eu já posso simplificar esse zero com esse zero, fica o quê? 13 dividido por 24. Multiplicando esse valor que eu obtive por 100, a gente vai chegar num valor aproximado de 54,16%. Então, nós temos um total de 54,16% de chance de escolher alguém ali de dentro que pratica futebol. E se praticar agora natação? Natação, vamos lá, olha. Quantas pessoas aqui de dentro desse conjunto praticam natação? Lembrando que natação é o conjunto azul. Então, todas as pessoas daquele conjunto azul ali, que são um total de 80 pessoas, praticam natação sobre 240. Vamos só cortar esses zeros aqui também e fazer a nossa divisão. 8 dividido por 24 vezes 100 vai dar um total então de 33, um valor aproximado, né? De 33,33%. Já resolvi então a nossa letra B. Tá tranquilo, né, gente? Vamos pegar então a letra C. Nesse caso aqui agora eu quero que pratique futebol ou natação. Então, tanto faz, um ou outro para mim, tanto faz. Quantas pessoas então praticam futebol ou natação? Eu posso pegar então quem pratica só futebol e quem pratica só natação e somar tudo? Ou melhor ainda, como a gente já está lidando com conjuntos, eu vou pegar todos os valores que eu coloquei nos conjuntos de futebol e de natação, porque eu quero um ou outro, para mim tanto faz. Então, o número de pessoas é o seguinte, 70 mais 60 mais 20, que dá um total de 150 pessoas, dividido por 240. Fazendo então a nossa simplificação aqui, nós vamos chegar no resultado de 15 dividido por 24 vezes 100. A gente chega no valor, aqui nesse caso não é aproximado, é no valor exato de 62,5% de chance disso acontecer. A letra D, ele pede para a gente determinar o seguinte:
futebol e natação. Agora eu quero quem pratica os dois esportes ao mesmo tempo. E quantas são essas pessoas que praticam esse mesmo esporte ao mesmo tempo? Olha, é o que está aqui no meio. Só esse valor de 60 pessoas é que pratica os dois esportes ao mesmo tempo. Olha, tá vendo que esse 60 ele tá dentro do conjunto azul de natação e dentro do conjunto verde de futebol ao mesmo tempo? Então, quando eu estou falando desse pratica futebol e natação, eu quero os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar então 60 pessoas ali. Então, vão ser um total de 60 pessoas dividido pelo nosso total de 240. Então, simplificando aqui, a gente vai ter 6 dividido por 24 vezes 100. Vai dar um total de 25%. Também não é um valor aproximado, tá, gente? É um valor exato, é um valor preciso aqui. E o nosso último caso, vamos fazer ele de uma cor que eu não usei ainda. Vamos de verde. Vamos de marrom. Esse aqui eu acho que é um marrom, né? Que não pratica nenhum esporte. Então, as pessoas que não praticam nenhum esporte é essa pessoa, que são a quantidade de pessoas que eu coloquei do lado de fora dos dois conjuntos, que é, no caso, 90. Então, nós vamos colocar aqui 90 dividido por 240. Corta zeros, fazendo então a nossa divisão aqui. 9 dividido por 24 vezes 100. Também não vai dar um valor aproximado, vai dar um valor exato de 37,5%. Então, se for para realmente determinar qual dessas opções aqui que a gente conseguiria, qual que é a maior chance da gente escolher alguém aqui, no caso é que pratica futebol, que pratica natação, que pratica futebol e natação, é o quê? No caso foi a letra C, olha, 62,5% que foi a maior porcentagem, ou seja, esse daqui foi o caso que tem a maior chance de acontecer, que no caso é quem pratica futebol ou natação. Então nós temos mais chance de escolher alguém que pratica algum esporte do que alguém que não pratica nenhum desses esportes citados aí. Então, pessoal, a nossa aula foi isso. Lembrando que a palavra-chave de hoje, vocês acham que esqueci? Não, deixei pro final aqui de propósito. A palavra-chave de hoje vai ser evento. Então, me manda lá no WhatsApp a palavra-chave de hoje, que vai ser evento. E aí, olha, já são 10, quase 10h25 já. Então, já tá virando aí a hora, 10h25. Então, vocês têm aí, ó, vou deixar até 10h40 hoje para vocês me mandarem lá pelo WhatsApp a nossa palavra-chave, ok, gente? No mais, é isso. Tchau, bons estudos e até semana que vem. Tchau, gente.